Prezados seminaristas, reverendíssimos padres aqui presentes, saúdo a todos com grande alegria, dando-lhes boas-vindas a esta formação do nosso Comise Provincial aqui de Diamantina. É com satisfação que nos reunimos para aprofundar nossos conhecimentos, né, e fortalecer assim, o nosso compromisso com essa nobre missão de anunciar o Santo Evangelho de Jesus Cristo. Permita-me apresentar, né, como o padre Darlan disse, sou o seminarista Rian, da Diocese de Almenara, e curso o segundo ano, né, da etapa do discipulado, aqui no Seminário São João Batista, em Belo Horizonte. Pois bem, o tema que nos congrega hoje, ide e convidai a todos para o banquete, a nova evangelização à luz do Ministério Paulino, convida-nos, assim, a profunda reflexão sobre a urgência e a beleza de propagar a mensagem de Cristo, né, a todos os povos, inspirados, assim, pelo exemplo de São Paulo, esse apóstolo incansável. E nessa ocasião, né, como o padre Darlan já disse também, temos a honra de receber a sua excelência reverendíssima, né, Dom José Otávio Oliveira Guedes, que é bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte. Dom José Otávio, seja muito bem-vindo ao nosso encontro. Sua presença nos enriquece, né, nossa formação, e somos profundamente gratos por ter aceitado, assim, o nosso convite de compartilhar, assim, os seus conhecimentos conosco. Questões práticas, só para otimizar aqui o aproveitamento, né, da preleção do José Otácio, solicitamos que as perguntas que forem feitas sejam encaminhadas pelo link, né, do Forms que foi disponibilizado nos grupos aí do WhatsApp, né, e ao término da preleção do bispo, né, as questões serão lidas e o senhor poderá respondê-las, assim, né, depois que forem feitas. Então, para nós podermos começar bem esse nosso encontro, vamos unir nossos corações em prece, né, invocando, assim, a luz do Espírito Santo para que ilumine nossas mentes e possa inspirar os nossos corações durante este encontro. Que ele nos guie na acolhida da palavra de Deus, para que possamos vivenciar em plenitude em nossas vidas e ministérios. Então vamos unir em oração, recitando assim a prece ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, que este encontro seja abençoado, frutífero para todos nós, em nome de Jesus. Então, José Otácio, palavra sua. Obrigado, Rian, pela acolhida. Abraço de maneira muito especial meu amigo, o padre Darlan. Irmãos e irmãs, eu acho que só tem irmãos aqui, né? Tem alguma irmã também? Acho que não tem, somente seminaristas. Procede? Rian, é isso? Só para minha comunicação ficar... É isso mesmo, Dom. Ok. Caros, eu preparei para nós, nesse momento, uma exposição sobre a fundamentação da missão. Vamos fazer um caminho dentro da Escritura e depois pensei alguns documentos da Igreja, 3, concretamente, Ad Gentes, a Evangelii Nunciandi e a Evangelii Gaudium do Papa Francisco. Então, nós vamos fazer esse caminho. Quando nós contemplamos o conjunto do Antigo Testamento, Israel teve um pouco de dificuldade com essa questão que nós chamamos do todos, né? Do ide a todos, do universalismo. Nós notamos que Israel ele tem a concepção inicialmente, do seu Deus, né? de Adonai, que o elegeu, mas seria ele um Deus entre tantos. Era o seu Deus. Notamos em algum momento Israel se dá conta de que seu Deus era mais forte que os outros. Eventualmente algumas experiências históricas de libertação. O período do exílio dá a Israel, e esse é um momento importante,
E ali nascem textos preciosos de que não só Adonai é o seu Deus, de que ele é mais forte, mas é que ele é o único, né? E os outros povos, se não têm Adonai como seu Deus, eles têm ídolos. Esse processo de Israel, então, se ele tinha no período anterior o seu Deus, ou um entre todos, ou mais forte, nós não concebemos ali a possibilidade do anúncio a outros povos do seu Deus, porque, ou seja, ou admitir outros povos que viessem. Agora, no período exílico, e depois quando Israel volta, estamos falando de eventos que aconteceram nos séculos VI antes de Cristo, né, e o retorno, o século V antes de Cristo, nós temos já texto onde Israel já percebe a possibilidade de que outros povos se convertessem. Então, esse todos, que é o título da nossa exposição, convidar a todos já fica razoável. Nós temos um texto precioso no capítulo 25 do profeta Isaías, embora seja um texto do proto-Isaías, né, primeira parte, geralmente são tidos textos como do século VIII antes de Cristo, mas provavelmente esse texto nós teríamos que datá-lo num período posterior. Não vamos usar muitas delongas exegéticas para não vos cansar, mas esse texto, o capítulo 25, versículos 6 até o 9, diz assim: O Senhor dos Exércitos dará nesta montanha para todos os povos um banquete de carnes gordas, um banquete de vinhos finos, de carnes suculentas e de vinhos depurados. E diz o profeta que Deus, nesta montanha, é o Monte Sião, onde está construído o templo, Deus vai tirar o véu dos outros povos, né? De todos os povos. Ele vai acabar com a morte, vai enxugar todas as lágrimas. Vamos encontrar depois referência a esse texto em Apocalipse. E esse Deus, então, vai ser, ou seja, a sua bondade será para todos os povos. Nós encontramos aqui a inspiração de Kol Ha'amim, né? O todos os povos. De regra, o Antigo Testamento, quando refere aos outros povos, diz de Goim, Hagoim, mas nunca o Ha'amim se refere a povos como se fosse multiplicidade dentro de Israel. Então, mesmo nesse texto aqui, nós já temos um horizonte de universalismo. Como nós dizíamos no início, este é um assunto que Israel vai ter uma tensão muito grande. Encontramos lampejos de universalismo, mas a tendência de Israel, e é aquela que nós vamos encontrar já no período ali de abertura para o Novo Testamento, é um fechamento de Israel. É provável que esse fechamento de Israel ele se deu no momento ali do encontro com o helenismo, falamos no século IV antes de Cristo. Este é o momento que, quando o helenismo vem como um rolo compressor, e basta ler os textos dos Macabeus, Israel vai reforçar algo que ele teria já feito em períodos, que para manter a sua identidade, ele tem então que sentir-se elementos dessa identidade reforçados em contraposição aos outros. Então, nós temos concretamente 3 elementos que Israel vai reforçar na sua identidade, fechando-se a outros povos, que é a questão do Shabat, o sábado, as carnes, coisas puras e impuras, né? Povos impuros também, e a circuncisão. Essas serão marcas da identidade de Israel, e que Israel vai, ao bater nesses elementos, ao mesmo tempo que isso dá identidade, mas é uma identidade fechada em Israel. Então, quando nós chegamos na abertura do Novo Testamento, mesmo um texto forte como esse de abertura a todos, nós não vamos encontrar isso. E aqui basta ler os textos de Paulo, que nós vamos ver que estes assuntos voltam na carta de Paulo, né? Questão da circuncisão, né? Os cristãos inicialmente pensavam, de fato, para entrar no grupo dos que tornam cristãos, nós vamos ter que pagar pedágio a Moisés. E o pedágio a Moisés é esse. São esses 3 elementos que no Novo Testamento constantemente vamos encontrar a lida com essa coisa de puro e impuro. Tá bem. Chegando ao Novo Testamento, nós temos, então, também dentro do Novo Testamento, alguma tensão, né?
Basta ler o Evangelho de Mateus, nós vamos encontrar textos como ide não a todos os povos, não ide na cidade dos samaritanos, né? Mas ide à casa aos aqueles que estão, os dispersos da casa de Israel. É uma fala de Jesus. Exegeticamente, ou do ponto de vista da concepção da história da salvação, nós entendemos que é um mandato pontual, histórico, naquele momento. Tanto é que nós vamos encontrar no capítulo 28, o que nos interessa, que é a abertura do ide a todos, né? Ali tem já a todos os povos, né? E nós vamos encontrar também em Marcos esta abertura. Mas gostaria de pensar para nós, visto que o título da nossa exposição tem a ver convidar a todos para o banquete, nós temos também um texto maravilhoso no capítulo 14 do Evangelho de Lucas, que é aquele convite, né, às pessoas. Jesus, então, conta esta parábola de alguém que fala, diz no capítulo 14, feliz de quem come o pão no reino de Deus. E Jesus, então, conta uma parábola. Eu vou parafraseá-la, né? Jesus fala de um banquete, né? Aliás, não um banquete, mas um grande banquete. E ele convida muitas pessoas. Ali usa o termo polon, né? Que dá muito pano para manga quando aparece na instituição da Eucaristia, né? Alguns defendiam dizer não para todos, mas para muitos, né? Mas esse é um ponto pacífico, que o para muitos, né, da instituição da Eucaristia se refere ao texto de Isaías, então provavelmente era o para os muitos, então ali não pode se conceber de outra maneira que não seja na concepção nossa, para os muitos, para todos. Mas o que interessa é que esse texto, alguns colocam, quando são convidados, colocam questões, né? Ou seja, colocam motivos para não ir. Então, quem casou, quem comprou um terreno, né? E que tem que, ou seja, tem uma desculpa para não ir. Atenção. Aqui nós já pensamos um elemento importante para esta nossa formação, é que nós também somos missionários em tempos em que as pessoas têm desculpas relativamente fundadas para não aceitar o convite do banquete. Voltaremos a isso. E nós temos, até esse é um texto que tem um elemento no versículo 23 do capítulo 14, quando Jesus, já o dono da festa, né, que faz essa festa, à luz do Evangelho de Mateus 22, lá fala de um banquete, né, para o filho, do casamento do filho, fala que deve obrigar as pessoas a entrar. Atenção. Esse é um texto que já foi muito debatido, né, sobre essa coisa de obrigar, o verbo anankazo. Este obrigar, aliás, é um critério para interpretarmos qualquer texto da Bíblia, quando eu entendo ele contrário ao conjunto da Escritura, é porque não é aquele o sentido, né? Se eu pensasse que Jesus veio dividir a família, pai contra mãe, se eu entender isso no sentido que Jesus vai dividir as pessoas gratuitamente, então essa interpretação não tem aderência ao conjunto do Evangelho, né? Então ali tem que ser outro tipo de divisão, no sentido de que uma adesão forte tem como consequência, né, eventuais divisões, porque quem adere e quem não adere. Mas baseado nisso, então, o sentido desse anankazo não pode ser outro que argumentos fortes, convincentes, né? Daquele estilo de o amor de Cristo que nos constrange, que nos obriga, né? Nesse sentido, o anunciador cria no ouvinte uma urgência de adesão que poderemos parafrasear a isso que é obrigar. Esse verbo ele é usado em contexto da língua grega, a obrigação moral, pode ser o constranger-se também, mas pode ser esse de um convencimento forte. Outro elemento que também relevante para nós aqui na nossa reflexão. Estamos em tempos que precisamos, né? E este argumento é sabido que ele vai além do elemento intelectual de articulação conceitual, ele tem muito a ver, o Papa Paulo VI no Evangelho Anunciando, e fala do testemunho, ou seja, é um elemento que constrange, é um elemento que obriga nesse sentido de ser denso,
forte e tocante, né? Então, esse é esse banquete. Então, ide convidar a todos para o banquete tem a ver, então, com convidar a todos para participar de uma coisa, à luz daquele texto de Isaías, que é muito boa, uma festa, né? O banquete, ele é sempre um momento, digamos assim, de máxima alegria, né? Então, para dizer de algo maximamente alegre tem sempre abundância, né? Muita coisa, fala-se então do banquete. No Novo Testamento, nós temos que este banquete, no texto de Mateus 22, paralelo a esse texto de Lucas, que diz que esse banquete, ele é um banquete de casamento, né? Então, ele é o banquete das núpcias, né? Das núpcias do casamento de Jesus com a comunidade cristã. Aquilo que encontramos nos profetas, pensemos Oséias, onde essa categoria de casamento de Deus com o povo, né? E isso se realiza em Jesus, que se torna uma só carne conosco. Texto de Efésios 15, 5, é um texto forte que fala do casamento entre homem e mulher como sacramento desta união. Então, é para esta festa que nós devemos convidar as pessoas, né? Todos virem participar do casamento. E ao participar, nós não somos somente convidados, nos ligamos uns aos outros como a grande noiva do Cordeiro. Para isso, vamos pensar um outro texto do Novo Testamento, que é Apocalipse 19, versículos 7, 8 e 9. Apocalipse 19, do versículo 7 até o 9. Diz o autor do Apocalipse: Fiquemos alegres e contentes e demos glória a Deus, porque chegou o tempo das núpcias do Cordeiro. Sua esposa já se preparou. Foi-lhe dado vestir-se com linho brilhante e puro. O linho significa as obras justas dos santos. Tem um comentário do autor. Versículo 9. E o anjo me disse, escreve, felizes, aqui o feliz é o Makarioi, né? São os bem-aventurados. Makarioi, os convidados para o banquete das núpcias do Cordeiro. Então, felizes os convidados. E na teologia cristã, quem são os convidados? Todos. E aqui nesses convidados, o texto grego usa um tempo perfeito, ou seja, que foram convidados no passado e no momento presente continuam convidados. Mas que são convidados, são felizes, não quer dizer que aceitaram, né? E como nós insistimos aqui, a perspectiva cristã é que todos são convidados para este banquete, né? Alguns ainda não sabem, né? Não sabem porque não sabem do sabor do que tem lá, né? Não sabem porque não ouviu o convite, e aqui entramos então nós, né? E o apóstolo Paulo tem um texto poderoso na carta aos Romanos, e ele fala, mas como é que vai chamar esse povo se não tiver quem foi enviado, né? Ou seja, como é que chega esse convite lá? Tem que ter quem chame, quem fale e quem seja enviado para isso. Capítulo 10 da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo. E o entendimento que nós temos pelo Novo Testamento, é que nós somos estes enviados, os 12, os 72, e depois nós concebemos que nós estamos contemplados ali, todos enviados a convidar para este banquete, banquete do qual devemos participar. Faço um parênteses aqui, é que o sacramento deste banquete escatológico, que é o desfecho histórico, a salvação plena, a Eucaristia é sacramento. Então, já dentro da história, nós podemos comer o pão dos anjos, aquilo que é prometido. E tem um texto que é da primeira carta aos Coríntios, onde o apóstolo Paulo fala, né, da comunidade de Corinto, dando condições para participar deste banquete. Nós podemos ler esse texto, 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, onde Paulo fala que o Senhor, né, que ele transmite o que ele recebeu, e ele fala, depois que ele se entregou, seu corpo, né, e diz, fazer isso em memória de mim. Também o cálice da aliança, e toda vez que vocês beberem disso, vocês farão em memória de mim. A partir do versículo 26, o apóstolo Paulo diz assim,
De fato, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Então, a Eucaristia, né, esse banquete, ele é sacramento daquele outro, até que ele venha. Porque quando ele vier, já estaremos comendo as carnes gordas e os vinhos finos. Portanto, todo aquele que comer do pão e beber do cálice do Senhor indignamente será culpado contra o corpo, né? Contra o soma do Senhor e o sangue do Senhor. Examine-se cada a si mesmo e assim coma o pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe sem distinguir devidamente o soma, come e bebe a própria condenação. Atenção, nós temos aqui duas recorrências de corpo, né? Primeiro, nós temos no versículo 27, que vai ser culpado contra o corpo e o sangue do Senhor, e aqui Paulo faz uma referência ao soma e o sangue, especificamente do elemento do corpo eucarístico. No versículo 29, quem come e bebe sem distinguir devidamente o soma, Paulo faz referência ao corpo eclesial, porque este é o contexto do nosso texto. A falta de unidade da comunidade, quem levou mais coisas chega lá e come logo, adianta-se, né? Uma reflexão para nós. Todos são chamados para o banquete, e esta é a nossa missão, de chamar todos para o banquete escatológico, do qual a Eucaristia é sacramento, já que antecipamos, né? Aquele belo, uma antífona, né? Tradicional na igreja, né? O sacrum convivium, in quo Christus sumitur, né? Memoria recolletur, né? Passiones eius, e depois et futura glória, né? E da glória futura nós antecipamos e comemos. Quais são as condições para participar deste banquete antecipado, diz Paulo? Distinguir o corpo e o sangue do Senhor, ou seja, saber que não é um alimento qualquer. Isso quer dizer, eu me disponho, né, quando eu como esse que eu vou receber, a assumir a vida dele em mim. Paulo aqui nesse mesmo capítulo faz referência às carnes sacrificadas aos ídolos que entravam em comunhão com ele. Então, o primeiro aspecto para alguém aceder ao sacramento daquele banquete é que a pessoa esteja disposta a assumir aquela vida que ele recebe em si, nos tornarmos aquele que comemos, né? Então, essa é uma pergunta. Quando eu me aproximo desta antecipação do banquete, que já é presença, né? Já é algo em si, porque é aquele todo que eu vou receber, eu tenho esta percepção de que estou indo renovar a aliança, renovar um pacto, né? De alguém que eu quero que a minha existência seja performada, né? A partir daquela existência? Essa é uma pergunta. E a segunda, o soma como corpo eclesial, então é em sentido de unidade. Então, fora da unidade, e esta unidade ela é com a igreja toda, né? Então, no contexto do capítulo 11, é com os mais frágeis, aqueles que não têm muita coisa, essa unidade com eles é outra disposição necessária, né? Dito isso, caríssimos, penso que, obviamente, a gente tem o horizonte do catecismo da Igreja Católica, mas as condições fundamentais para aceder ao sacramento são essas, né? Obviamente nós sabemos, tem que ter feito a primeira comunhão, mas aquele monte de aviso que às vezes a gente dá, a gente pode perder de vista isso aqui, né? Um parênteses aqui, vocês vão se tornar padres, né? Num contexto de tempo onde nós passamos o pontificado do Papa Francisco, né? Ele escreveu um documento onde fala sobre os recasados, segunda união, né? E ali tem uma abertura para se acompanhar das pessoas, com possibilidade de aceder à Eucaristia, né? E é uma questão que tem elementos, pontos ainda não bem alinhados, não bem fechados, né? Mas este espaço, ele é importante, porque este espaço não amarrado é o espaço do pastor, né? Daquele que acompanha. E atenção, não substituamos a consciência das pessoas, né? Devemos acompanhá-las, discernir processo, mas não sou eu que diz, você pode entrar na fila, né? Você sai da fila. Isso
salvo ocasiões de pecados, né? A igreja fala dos públicos, né? Aquele trem que escandaliza, né? Mas não estamos ali como alfandegários. Essa é uma palavra muito cara ao Papa Francisco e ficou para nós. O que quero dizer para vocês? Colaboremos com as pessoas, ajudemos as pessoas, mas não sejamos nem levianos, abaixando a meta, dizendo pode, né? Como se fosse eu o dono daquilo, e também não dificultemos as pessoas que, em consciência, no seu coração e na sua consciência e com estilo de vida, elas, diante do Senhor, fazem esses dois aspectos, de comunhão, como diz Paulo, e de unidade e com disposição de que a vida delas seja marcada pela existência de Cristo, né? Então, eu não recebo alguém que eu me proponha a viver como ele. Dito isso, né, a respeito deste, porque o sacramento da Eucaristia, nós temos uma antecipação deste banquete ao qual todos são chamados. Vamos ver, então, a igreja, pelo menos pensando em alguns documentos, a partir desses elementos que nós vimos na Escritura, né, de um fechamento do judaísmo, pelo menos historicamente, quando vem Jesus, há uma abertura para todos, vai chamar todos, coxos, aleijados, né, esse todos, como a igreja, ela refletiu, né? Peguei 3 documentos, só para ilustrar. Primeiro é o Ad Gentes, do Concílio Vaticano II, que já no número 1 diz assim: sobre a natureza da igreja, né? Diz: a igreja enviada por Deus a todas as gentes para ser sacramento universal de salvação, por íntima exigência da própria catolicidade. Veja, o que o documento está fazendo? Refaz-se essa nota da igreja, por exigência da catolicidade, obedecendo a um mandato do seu fundador, esse ide, procura incansavelmente anunciar o evangelho a todas as pessoas, a todos os homens, né? Então, pela natureza da igreja, ou seja, é da sua natureza isso. Esse mesmo documento, quando ele vai falar, então, como é que deve ser esse que anuncia para todos, no parágrafo 24, o documento fala que o enviado entra, portanto, na missão, na vida e missão daquele que a si mesmo se aniquilou tomando a forma de servo. Ou seja, Filipenses 2, aquele elemento quenótico é o que marca a espiritualidade do missionário. Tem outros aspectos também que eu falo, que o define, né? Nesse mesmo parágrafo 24, que é precioso sobre a espiritualidade do missionário. Mas vamos pensar esse aspecto. Esta dimensão quenótica de quem anuncia. Ou seja, eu trago um tesouro como o Jesus, né, que o verbo encarnado que vem encarnar-se, mas há um esvaziamento de acolhida da carne, no caso do verbo encarnado, de Jesus que se encarna. Então, mudando o que tem que ser mudado, a espiritualidade do missionário, ela é definida por esse esvaziamento e tomando a forma de servo. Ou seja, ele chega, a quem chega, acolhe. Ele vai, digamos, desarmado, né? Seria a disposição como vem o verbo, né? O Evangelho de João, Jesus, quando no capítulo 17 fala: Pai, dá-me a glória que eu tinha antes dos tempos. Ou seja, ele abriu mão desta glória, né? Para essa encarnação. Continua o parágrafo 24 da Ad Gentes. Por conseguinte, deve estar pronto a perseverar toda a sua vida na vocação, a renúncia a si e a todas as suas coisas e a fazer-se tudo para todos, né? Gosto de uma imagem do padre Chevrier, que é fazer-se pão para os irmãos comer, para se alimentar, né? A sua existência toda, ela é missionária, porque se Jesus é quem nós pregamos, mas é a missão dele que continua através de nós. A reflexão missionária é essa que bota da Trindade, as pessoas enviadas, nós entramos, como o Pai me enviou, envio vocês, é o mesmo movimento de envio. Caros, esta mesma
pegada da Adigentes, o Papa Paulo VI, na Evangelho Nunciandi, em 75, ele volta a dizer, né, que a missão da igreja é enviada a todas as gentes, perdão, como evangelizador, Cristo anuncia, o que ele anuncia? O reino de Deus. O reino de Deus ele tem um componente histórico, né? Seja que é chamado aqui a história seja definida pela vontade do Criador, onde os mais frágeis são cuidados, onde haja vida em abundância. O reino de Deus há uma dimensão escatológica, é aquele reino que realizará aquele banquete ao qual todos são chamados. E só que, atenção, este reino de Deus anunciado, ele deve chegar até o ouvido das pessoas num anúncio explícito da pessoa de Jesus. Sugestivo que no Evangelho de Marcos, né, reino de Deus, né, o Basileia Theu, e a pessoa mesma de Jesus se identificam. É um texto de Orígenes, ele fala do alto Basileia, do próprio reino que é Jesus, mas não podemos esquecer, ao falar que anunciamos Jesus, de que Jesus tem contornos históricos à sua existência. Por isso, recuperar o conceito do reino de Deus, do reinado de Deus, e o Papa Francisco fez isso, vamos ver um pouquinho mais adiante, é importante. Mas isso, atenção, alguém propôs, não anunciemos Jesus, anunciemos o reino. É uma teologia rasa essa, tá bem? Porque o reino de Deus que nos interessa anunciar, ele é cheio de Jesus. Tá? Papa Paulo VI, no parágrafo 22 da Evangelho, do Evangelho Nunciandi, ele diz explicitamente, este anúncio deve ser feito, o anúncio claro e inelutável do Senhor Jesus. Então, qualquer missão meio esfumaçada que não seja o anúncio explícito do senhorio de Jesus, ela não é o nosso anúncio, né? Obviamente, sempre a Evangelho Nunciandi, Papa Paulo VI fala que esta evangelização ela é acompanhada da promoção humana. Esse parágrafo 31, ele é precioso, peço a paciência de vocês, leia um pedaço consistente dele. Entre evangelização e promoção humana, desenvolvimento, libertação, existem de fato laços profundos. Laços de ordem antropológica, ele vai falar, teológica e evangélica. Antropológica, dado que o homem que há de ser evangelizado não é um ser abstrato. Eu anuncio para aquela pessoa concreta, né, que tem problemas sociais e econômicos. Isso, aliás, o texto da carta de São Tiago, ele fala, não adianta você falar, vá em paz, né, mas não dá o que comer. Né? Tem situações onde este anúncio, que é libertador, ele é totalizante no aspecto antropológico. Mas também tem laços de ordem teológica, porque não se pode nunca dissociar o plano da criação do plano da redenção. Um e outro a abrangerem as situações bem concretas da injustiça que há de ser combatida e da justiça que há de ser restaurada. E há também laços de ordem eminentemente evangélica. Qual é a ordem da caridade? Como se poderia, pergunta o Papa, realmente proclamar um mandato novo sem promover na justiça e na paz o verdadeiro e autêntico progresso da pessoa humana, do ser humano? Então, este anúncio explícito de Jesus tem contornos históricos e consequências. Então, nós nos importamos com pessoas concretas. Né? Aquela pessoa precisa de ser, a ela deve ser anunciada o Evangelho. O Papa, dando um salto, o Papa Francisco, quando ele fala deste anúncio, né, que nós vamos fazer, ele fala, atenção, vamos fazer um anúncio que seja alegre, algo libertador, né, para as pessoas. Vamos pegar aquele elemento, digamos, mais caloroso, né, do Evangelho. E ele fala de anunciar a misericórdia de Deus, né? Anunciar o amor de Deus. E de modo que as pessoas, ao encontrar-se com este amor, aquilo possa transformar suas vidas, né? Então, nós temos aqui, nesse conjunto, né, de que fizemos, do caminho que fizemos, da fundamentação bíblica e desses documentos,
de que nós entramos, então, dentro de algo ao qual nós somos enviados, e somos enviados a todos, né? Nosso tempo, vocês, né, nós somos deste tempo, pede de nós, então, essa abertura ao universalismo. Isso vai exigir de nós, então, trabalhar em nós a capacidade, então, da lida com o diferente. Nós, um dos aspectos da nossa aula, ela é marcada pela dimensão paulina, e quando vemos, então, esse horizonte ao qual Paulo, ele mesmo diz, eu me fiz tudo para todos, né? Então, e nesse nosso tempo, fazer esse tudo para todos, para convidá-los ao banquete, né? A este banquete que é o desfecho desta esperança que não decepciona. E, para isso, nós temos como pontos de graça extraordinários os sacramentos. Agora, para chegar aos sacramentos, precisa de passar pelo anúncio. E aqui vem o lugar precioso da palavra de Deus, né? Então, nós precisamos nos imbuir, né? Nos formatar existencialmente, nossa mente, afetos, tudo desta palavra, né? Porque o nosso testemunho, ele precisa de ser qualificado evangelicamente, né? Então, nossa mente, o coração, os afetos, tudo precisa, porque para atingirmos as pessoas, né, nós precisaremos da pregação explícita, né? E a quem nós vamos pregar? O Papa Paulo VI diz, esta nova evangelização, ela é feita, digamos, dentro da comunidade cristã, ela é feita com os batizados afastados e ela é feita com quem nunca ouviu ou que se ouviu e se nega a entrar, né? O Evangelho anunciando, e o Papa coloca esses 3 âmbitos. Então, caros, esse é o nosso horizonte de anúncio, né? Dentro e como? Como missionários, né? E esse texto, o Papa Francisco, ele coloca que a paróquia não é uma instituição obsoleta, né? Ele propõe, só que ela precisa de passar por o que ele chama de uma conversão, né? Uma conversão pastoral. E toca a vocês, porque nós ainda, nossa geração, né? Eu e o Padre Darlan, a gente não encontrou ainda a resposta a o que é esta paróquia nova, né? Esta paróquia em saída. Então, há invenções aqui e ali, tentativas, né? Talvez de mais do pessoal que está na mídia, né? Mas no concreto das nossas paróquias, essa atitude, né? De que possa viver isso que o Papa Francisco propôs, né? De ser não uma paróquia de conservação, mas marcadamente missionária, eu vejo muito poucos sinais, né? E olha que eu estou numa igreja muito viva, a Igreja de Belo Horizonte, quem a conhece, é uma igreja muito viva, mas vejo poucos sinais dessa renovação. Eu intuo, partilho com vocês, depois a gente começa um diálogo entre nós também, é que esta igreja em saída, ela passa pela nossa proximidade com as pessoas, né? E essa proximidade, ela não é só, é também aquela acolhida afetuosa e ter coragem de pequenos sinais, de dar um tchau para as pessoas no final da missa, ficar na porta, né? Acolher pequenos sinais, mas ela passa também para que as nossas agendas, como diz o Papa Francisco, nela precisa de contemplar um tempo precioso onde o padre está fora da igreja, está na casa das pessoas ou mais próximo possível. Este é um aspecto. E o outro, eu já partilhei com vocês também, ou muitos de vocês quando aqui estivemos, eu acredito muito que nós nos preparemos a qualidade das nossas homilias, a qualidade de sempre que nós formos falar com as pessoas e falarmos cheios da palavra de Deus, com palavras e com um jeito de pregação que possa chegar ao coração e aquecer. Se você começar uma homilia assim, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos reunidos nesse 30º domingo, nesse dia, está um pouco chuvoso, larga a mão, tá? Larga a mão. Então, tem que encontrar um jeito da gente conseguir, né? Não sei como vocês vão fazer, vocês vão encontrar o jeitinho, mas meu palpite é que passa por esses 2 aspectos, proximidade
e anúncio, em tempo e fora de tempo, como nos exorta o apóstolo Paulo, né? Oportuna e inoportunamente. Esse inoportunamente é quando eu estiver no hospital, quando eu estiver na fila, quando eu estiver, né? É aquele, você pode falar, mas isso é o cara chato. Esta é a parte inoportuna, né? É que a gente convida. Este é o momento onde eu obrigo as pessoas a entrarem. Em que sentido? Eu as convenço. É claro, caros, vocês, ao escutar isso, vocês veem que se nós formos medianos, me perdoem dizer, vidas evangelicamente medíocres, o nosso anúncio já está comprometido na partida, né? Então já temos que estar dispostos aquelas palavras que dizemos no dia da ordenação, vida toda doada, disposta, pelo menos como disposição interior, nós devemos manter, né? Obviamente vamos fazer o que a gente der conta, né? Mas é preciso, mesmo como disposição interior. Eu concluo minha prosa aqui, penso que será mais importante a gente reagir, assim, conversar a partir do que a gente falou, né? Acho também as reações de vocês, e eu acho que fica melhor assim, tá bem? Então, obrigado pela atenção de vocês, concluo aqui a minha fala e fico à disposição para o nosso diálogo. Boa noite, Dom José. Boa noite, Carlos. Primeiramente, a minha gratidão. O Rian já manifestou, em nome de toda a coordenação do nosso Comise, pelo Senhor ter aceitado o nosso convite. Foi um momento muito profundo, foi um momento muito enriquecedor, e esperamos poder contar com a presença do Senhor mais vezes. Bom, uma das perguntas que nós recebemos aqui diz um pouco a respeito sobre aquilo que o senhor estava acabando de dizer, né? Ela diz assim: devemos tocar as mentes, corações e afetos, mas nem sempre o conseguimos. Além do próprio fechamento dos corações, quais outras dificuldades o senhor vê que impedem a palavra de chegar aos corações? Carlos, cada tempo tem os seus desafios próprios, né? O nosso é sinalizado, vocês já ouviram muito essas frases, mas é essa coisa de nosso tempo, ninguém está conseguindo morder, né? O que está acontecendo, né? Então, essa coisa não previsível, né? Então, essa imprevisibilidade. Agora, eu gosto muito de uma frase que o Papa São João Paulo II usou na Novo Millennium Deunte, ou a ideia dele é que o que nós temos que propor é sempre a mesma coisa, ou seja, sempre o mesmo Jesus. E não subestimemos, né? Tem um tanto de coisa que não cabe a nós, porque nós não damos conta, mas o Espírito age nos corações. E a pessoa de Jesus é muito interessante, né? É muito interessante pensar nós, né? Assim, seja alguém que deu novo rumo para a história, a nossa história pessoal, né? Nosso horizonte. Olha nós aqui, ó, um monte de celibatário, tudo aqui. O que aconteceu, né? Então a relevância objetiva está aí. Os elementos subjetivos de cada um é isso, né? Muito expressivo, tem um tantão de coisa. No meu tempo, né, a gente ia para a comunidade, lá fazer a nossa celebração da palavra, era o que tinha, né? Hoje você chega na cidade grande, tem um tantão de trem, ou seja, outrora, se o cara falou, eu me casei, eu consegui um campo, deu as desculpas, hoje as desculpas são dezenas. Então, quais elementos além do fechamento? Eu digo aquilo que dos elementos, né, que dizem como inimigos da vida espiritual, o demônio, a concupiscência. Então, a concupiscência seria o fechamento dos corações, é o mundo. O mundo com é o contexto de mentalidade, né? Mas cada tempo, né, tem os seus desafios, a proposta é a mesma, e o caminho é sempre de homens dispostos, né, a esvaziar-se para que Deus seja tudo nele, né? Então, eu penso que outros elementos, eu diria que são as características do nosso tempo, né? Esse tempo esfumaçado, né? Alguém falou líquido, meio esfumaçado, assim, meio onde parece que nada gruda. Mas eu estive no DNJ ontem,
cerca de 500 jovens aqui na região, e eu digo a vocês, olha, tem espaço para o evangelho. Os jovens ainda se emocionam quando lhes é dita a palavra e tem as suas questões, fragilidades familiares, como, né, viver evangelicamente a sua sexualidade, mas Jesus ainda continua sendo relevante para eles. Então, essa meu muito de prosa aqui, ou quem perguntou, é para dizer que, porque como eu não consigo caracterizar todo mundo, eu não te diria o tanto de trem que tem como, né, como impeditivos ou como dificultadores, né? Mas para te dizer assim que, como diz Jesus, se me ouviram a mim, vão ouvir vocês também. O microfone aqui. Dom José Otácio traz uma reflexão para nós, né, dizendo justamente que não tem a resposta, então também não posso ter, né, nosso tempo não tem a resposta. Eu tenho, né, aqui na nossa casa, na diocese, eu tenho repetido que, como professor de história da igreja, que é a área que eu trabalho, né, a grande dificuldade é ter consciência do próprio tempo. Eu penso que essa é a nossa grande dificuldade. E penso que quem responde melhor a isso são os santos, né? Os santos, quem são os santos? São aquelas pessoas que no próprio tempo conseguiram, né, assimilar o evangelho e propor para a sua época. Então, quando o Dom José Otácio traz essa experiência, né, de dizer que não dá para ser medíocre com o evangelho, não dá para aceitar a palavra e propor a palavra pela metade. Então, eu penso que é uma reflexão muito válida para nós, e se esse é o conselho que fica, né, para todos nós, né, como evangelizar? É acolher a palavra e anunciar a partir de Jesus Cristo. O Senhor tem colocou, né, logo no início, que tem surgido muitas propostas de mídia, né, de padres midiáticos. Né? Então, esse é um problema do nosso tempo. Né? Quando o Senhor traz, né, e muitos gostariam de viralizar, né, e achar que está fazendo o evangelho crescer na medida em que é sucesso nas mídias. Né? Pode também ser isso, né? Mas na nossa realidade, no dia a dia da paróquia, não é isso. Então, eu gostaria, se eu pudesse falar um pouquinho, como construir este evangelho na cotidianeidade da vida, que é a vida do padre diocesano, é isso, esse contato no dia a dia, que o senhor acenou aí. Muito obrigado. Eu entendo assim, Padre Darla, embora nos Atos dos Apóstolos falem de conversão, né, de 4.000 pessoas, né, 5.000 pessoas, mas essas 5.000 pessoas, cada uma delas foi alcançada no coração, né, pelo Evangelho, pelo chamado de Jesus. Porque quando nós olhamos nos Evangelhos, Jesus ganha um a um, né? Então vem Pedro, Tiago, João, né, essas pessoas. Então eu entendo assim também, é uma intuição que eu tenho, de que esse Evangelho, a pesca, se pode dizer, se algum momento ela foi feita de rede e de tarrafa, hoje eu penso que Jesus também fazia pesca assim, ela é de anzol. Ela é um a um. É ter a coragem, ou é de ter o desafio de abordar e gastar tempo com um por um. O que isso quer dizer concretamente? Eu acho que entra naquilo que eu falava, né? Eu entendo assim que é o marido da Dona Maria que veio se queixar. É ele, né? É o filho da outra pessoa, é cada um, né? Porque o contrário disso é a pastoral de manutenção que fazemos, né? Porque aquele tipo
de convite, né, geral, de anúncio geral que fazemos, o efeito ele é muito difícil, né? Eu penso assim, a eficácia dele, a chance, é porque o espírito que age, né? Ele, como estratégia, ele pode surtir efeito, mas ele precisa do elemento pessoal, né? Que não precisa de ser somente nós, obviamente a gente vai contar com um tantão de gente, né? Então aí eu acho que é o jovem, um a um, né? Então não adianta ir lá, olha, quem quiser vir para Pastoral da Pascom, se apresente. Não, vou lá e chamo. Você, Chiquinho, você, Maria, venha para a Pastoral, né? Você, então, penso também nós, não sei se o Padre Darlan sente assim também, né? Hoje, nossos encontros vocacionais, os jovens que nos apresentam, né, são aqueles, né, cada um vai para a guerra com o soldado que tem, mas nós devemos ter coragem também de abordar, né, jovens, né, interessantes, com perfis, né, de espiritualidade e tal, né. É só para dizer, Padre Darlan, a minha intuição hoje é, resumindo assim, é a pesca de anzol, né, e é um a um, todo mundo envolvido, né, e aí os seminaristas. Aliás, uma boa dever de casa, né? Seminarista, você já trouxe alguém para te continuar no seminário no teu lugar? Se não, você não deveria sair antes de colocar um no teu lugar, né? Tem que pescar de anzol, né? E assim penso que também todos, a missão, porque quando olhamos o estilo de Jesus, parece ser desse estilo. E mesmo quando converte muitos, é porque um por um foi tocado, né? Que essa é a missão, que é aquela que a gente chama e cuida do chamado. Esse é um outro aspecto também importante, né? Cuidar de quem a gente chamou, de quem a gente convidou, né? Que é um passo importante porque o discípulo não nasce pronto. Ele é chamado, tem um encantamento, tem a desconstrução, né? Igual o seminarista. O seminarista chega com as motivações, chega num cavalo, mas no tempo da formação tem que mudar de cavalo, né? Porque as motivações são suficientes, né? Então, assim também, mudando o que tem que ser mudado, cada cristão, né? É só, resumindo a minha intuição, pesca de anzol. Dom José, nós temos outra questão que foi colocada. Como realizar um movimento missionário adiantes em um mundo marcado pela pluralidade e subjetividade, onde o globalismo digital oferece inúmeras espiritualidades e crenças? Talvez quem faz a pergunta, ele pressupõe uma evangelização que, né, eu estou até responsável pela comunicação, né, aqui na arquidiocese, também no regional, né, e que é um lugar, né, é um lugar nobilíssimo para fazer a missão, né, é um aerópago, né, a gente não pode ter dúvida disso, mas essa missão, embora ela seja o convite meu pessoal, mas nós vamos sempre enquanto comunidade. Nós vamos a todos, mas eu não vou como franco atirador, né? Isso é importante. Eu tenho sempre uma igreja que me calça, né? Quando eu sou enviado. Então, essa missão ad gentes, eu vou porque eu não é a palavra própria, né? Não me interessa, né? Aliás, esse é um problema aliás, é uma questão importante a ser tratada dos influenciadores, é quando eles começam a ter uma palavra própria, né? E o anúncio, a natureza do anúncio, eu falo em nome de Cristo. Em nome de Cristo e em nome da Eclésia, né? Então, acho que assim, a gente não pode perder esse horizonte. Então, se tem muitos, né, muito algoritmo, muitas vozes e tal, agora a nossa voz é aquela voz da comunhão, né? Obviamente eu reflito, né, como eu faço com vocês aqui. Nem tudo que eu trago para vocês, algumas intuições, né? Sim, mas eu estou dentro da igreja, né? Estou pensando com a igreja, né? Esta mente grande, né? E esse coração grande que é o da igreja. Então, penso, como ir? Vamos calçados, vamos todos, né? Vamos, talvez como aquela imagem muito bonita em relação à missão, né? Há os joelhos que oram, mãos que ajudam, né? E pés que vão a caminho. Então, esse pés que vai em missão, ele vai calçado, né? Também pelos joelhos que ficam, pelas mãos que ajudam, em comunhão, né? Hoje, em comunhão com a nossa igreja, com o nosso Papa, esse Papa que Deus nos deu, com o bispo que Deus nos deu, né? Então, essa sim. Não sei se
alcance o que a pessoa se propôs, né, na pergunta, mas penso que para a gente não se perder, não aceitemos, pensemos lá, ó, Paulo, quando falou das condições para participar, né, do banquete, sacramento do grande banquete, um dos elementos tem que distinguir o soma, o corpo eclesial. Então não posso perder de vista o corpo eclesial. Se eu saio dele, eu faço outra coisa, e não evangelização, não missão, e então não sou missionário, sou franco atirador, né? Sou pretensioso, orgulhoso, vaidoso, um tanto idioso, mas não missionário. Muito bem, já estamos no nosso horário, Dom José. Agradecemos a sua disponibilidade em estar conosco nessa informação, né? Agradecemos a todo mundo que participou. E para encerrar, né, pedimos ao Senhor que nos conceda a sua bênção. O Senhor esteja convosco. Desça sobre vós a bênção poderosa e amorosa de Deus, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Cuidem de vós mesmos, tá bem? Cuidem de vós mesmos, todas as dimensões, para que Deus possa usar muito vocês, tá bem? Como instrumentos eficazes do seu reino. Abraço o meu amigo aí, Padre Darlan, e a todos vocês, prazer encontrar alguns e encontrar outros. Fiquem com Deus. Amém, Dom José, obrigado. Boa noite a todos.